Já refletiu sobre o motivo pelo qual, após todos os danos causados a você, aquela pessoa que o feriu simplesmente prossegue com sua existência como se absolutamente nada houvesse ocorrido, enquanto você permanece ali, aprisionado em um padrão de sofrimento, revolta e mutismo? Possivelmente você experimentou aquele impulso quase incontrolável de demonstrar sua importância, de fazer essa pessoa compreender definitivamente o quanto ela desperdiçou e quer conhecer a realidade. Esse anseio é mais frequente do que você supõe. Porém, e se eu revelasse que há uma forma de conseguir precisamente isso, sem necessitar gritar, brigar ou suplicar por validação? Visualize a situação. Aquela pessoa que o subestimou, o agrediu emocionalmente, o tratou como algo dispensável, repentinamente passa a notar que desperdiçou algo que jamais voltará a encontrar. E o aspecto mais interessante é que elas descobrem isso por conta própria, em silêncio, sem que você precise mover um músculo sequer para que tal coisa ocorra. A agonia do remorso, meu caro, pesa enormemente mais que qualquer retaliação direta, e hoje você descobrirá como gerar exatamente esse resultado de maneira sofisticada, calculada e totalmente impactante. O que ninguém revela é que reagir se justificando, implorando ou tentando demonstrar qualquer coisa apenas nutre o orgulho da pessoa que o agrediu. E, lamentavelmente, é isso que a maior parte das pessoas executa, sem notar. Quanto mais você se explica, menor você aparenta ser diante daqueles que o desrespeitaram. Contudo, há outra abordagem, uma abordagem muito mais astuta e infinitamente mais eficiente que os grandes sábios do estoicismo utilizaram durante milênios para controlar qualquer circunstância, qualquer provocação, qualquer traição. Hoje, você descobrirá como inverter a situação. Você aprenderá como fazer a pessoa que o machucou carregar o fardo do arrependimento, possivelmente por toda a vida. Mas primeiro, eu alerto que este não é um trajeto para quem procura vingança superficial, argumentações rasas ou confrontos imaturos. É um trajeto para aqueles que desejam se transformar em algo tão precioso, tão escasso, tão completamente inacessível, que a única reação viável da pessoa que o perdeu é se afogar silenciosamente em seu próprio pesar. Portanto, se você está exausto de ser visto como vulnerável, descartável ou simplesmente alguém que é simples de abandonar, permaneça comigo até o final. Porque durante este conteúdo, você não apenas compreenderá a lógica por trás deste jogo mental, mas também dominará de forma prática cada aspecto desta estratégia. Agora, preparem-se, porque o que está por vir possui o poder de transformar não somente a forma como você lida com aqueles que o machucam, mas também a maneira como você se enxerga daqui em diante. Por que razão quem o feriu acredita ter triunfado? Talvez você nunca tenha parado para considerar isso, mas existe um motivo muito específico pelo qual a pessoa que o machucou pensa ter vencido. E essa razão é impiedosa e desconfortável, porém extremamente verdadeira. É seu mutismo acompanhado de dor. Quando você se afasta, mas desaparece ferido, quando você parte, mas deixa evidente que está despedaçado, essa pessoa se sente poderosa. Ela interpreta seu silêncio como capitulação. Eles acreditam possuir algum tipo de domínio sobre você e sabe o que é ainda mais difícil. Na mente da pessoa que o desrespeitou, cada manifestação de tristeza, cada indício de que você foi abalado, é visto como uma espécie de triunfo pessoal. É como se internamente essa pessoa estivesse dizendo a si mesma: eu estava correto, eu sou mais relevante, eu determino quem é merecedor ou não. E é precisamente aqui que a maioria das pessoas falham, porque você imagina que partir, sumir, ou mesmo ignorá-la resolverá a questão. Mas você não percebe que faz isso de peito exposto, sangrando, repleto de ferimentos visíveis.
Os seres humanos, por natureza, possuem uma tendência sombria de se sentirem superiores quando percebem que têm o poder de ferir alguém. É como se machucar alguém lhes proporcionasse uma falsa sensação de controle, de relevância. E se você permitir que essa percepção persista, essa pessoa jamais sentirá nenhuma gota de arrependimento. Pelo contrário, elas pensarão que tomaram a decisão correta, que descartar você foi a melhor coisa que poderiam ter feito. Sabe qual detalhe ninguém conta? Que a pessoa que o machucou só pensa ter vencido porque você inconscientemente entregou a ela essa vitória numa bandeja dourada. Seja através de mensagens não respondidas, da tentativa de buscar respostas ou mesmo dos sinais que você deixou em seu comportamento. Tudo isso se transforma em combustível para que essa pessoa se sinta superior. Epicteto disse que não são as coisas que nos machucam, mas a opinião que formamos sobre elas. E enquanto sua opinião interior for de dor, indignação, injustiça, quem o machucou continuará acreditando que o controla. Mas a excelente notícia, e eu garanto a vocês, é que esse jogo pode virar de uma maneira tão elegante, tão silenciosa, que aqueles que se sentem vitoriosos hoje se afogarão em arrependimento amanhã. A partir de agora vou demonstrar exatamente como começar a alterar isso. E tudo inicia com o equívoco mais comum. Aquele que faz você parecer frágil e que, sem que você perceba, proporciona prazer a quem o machucou. Existe um equívoco que, infelizmente, quase todos cometem após se machucarem. E acredite, esse erro não apenas faz você parecer frágil, mas também alimenta diretamente o ego da pessoa que o machucou. Esse erro possui um nome: tentar demonstrar seu valor para aqueles que o desvalorizaram. É aquele impulso quase automático de querer evidenciar que você é excepcional, que a pessoa cometeu um equívoco, que você não merecia ser tratado assim. Mas sabe o que isso produz? Exatamente o contrário do que você espera. Quanto mais você tenta se provar, mais você transmite a mensagem de que está desesperado por reconhecimento. Na mente da pessoa que o machucou, ressoa algo assim: observe, ele ainda me persegue, ele ainda necessita da minha validação. E isso, meu amigo, faz essa pessoa se sentir em absoluto controle da situação. É cruel, eu sei, mas é exatamente assim que funciona o jogo psicológico das relações humanas. A pior parte é que esse erro nem sempre é cometido explicitamente. Muitas vezes, ele se oculta em coisas sutis. Uma publicação indireta nas redes sociais, uma estratégia como aquele famoso sumiço esperando a pessoa vir atrás de você. Tudo isso é percebido e sabe o que eles compreendem? Que você ainda está ali na palma da mão deles. Marco Aurélio já disse: a melhor vingança é não ser como quem o machucou. E é exatamente isso. Sua missão daqui para frente não é demonstrar que você é digno. É simplesmente se tornar tão grandioso, tão centrado, tão elevado, que aqueles que o perderam olhem para você e pensem: o que eu fiz? Existe um primeiro passo muito poderoso, e poucos sabem como utilizá-lo. Se você compreende que tentar provar algo apenas o diminui, então é momento de aprender a arte mais silenciosa e devastadora que existe: o poder oculto do silêncio. E é precisamente sobre isso que vamos conversar agora. Existe um tipo de silêncio que não tem relação alguma com fuga nem com fraqueza, e muito menos com indiferença forçada. É um silêncio que simplesmente destrói lenta e cruelmente o ego daqueles que o subestimaram. E sabe por quê? Porque não é acompanhado de tristeza nem de dor. Está repleto de presença, de força, de uma ausência que grita mais alto que qualquer palavra. O que você precisa compreender é que os seres humanos só sentem falta do que consideram valioso. Se você desaparece, mas continua dando sinais de que não está bem, de que sente falta de algo, de que está aguardando algo, não funciona.
Mas quando você desaparece e realmente desaparece com a energia de alguém que simplesmente não se importa mais, algo se transforma. Uma inquietação começa a surgir do outro lado. Essa pessoa que antes o julgava pequeno começa a se questionar. Por que você não reage? Por que você não corre atrás? Por que você está tão quieto? E é nesse momento que o desconforto cresce, porque ela percebe, mesmo que inconscientemente, que perdeu algo que estava muito além do que imaginava. E esse vazio não dá trégua. O silêncio, quando aplicado corretamente, é na verdade um grito ensurdecedor. Não pede explicações, não busca respostas e não implora por reconhecimento. Ele simplesmente existe. E na existência desse silêncio, a pessoa que o machucou começa a travar uma batalha interna onde não há mais certezas, apenas dúvidas. E sabe o que os seres humanos mais temem? O desconhecido, a incerteza. Sua ausência, quando carregada de força, começa a provocar uma sequência de pensamentos do outro lado. Você encontrou alguém melhor? Você percebeu que merece mais? Você finalmente acordou e percebeu o quão valioso você é? Cada uma dessas perguntas se torna uma picada lenta que dói muito mais do que qualquer argumento, qualquer vingança ou qualquer mensagem indireta. E é justamente agora que um dos movimentos mais poderosos que alguém pode fazer na vida de quem o machucou entra em ação. Simplesmente desaparecer da existência daquela pessoa. Mas existe uma maneira correta de fazer isso, e é exatamente isso que vou revelar a você agora. Existir verdadeiramente e causar impacto real acontece no momento em que você compreende que a mudança é constante, pois constituir uma existência marcante não possui qualquer relação com proximidade fisicana. Realidade representa precisamente o contrário, quando sua falta ecoa muito além do que sua companhia algum dia conseguiu para transformar-se em alguém imprescindível. Você deve conquistar algo fundamental em independência emocional completa, no instante em que você evolui para alguém livre da necessidade de confirmação externa. Quem dispensa reconhecimento, quem não existe na esperança de ser percebido, você, naturalmente, se converte em algo escasso. E aquilo que é escasso torna-se impossível de desprezar. O método é direto, porém impactante. Você cessa de ser calculável, você cessa de se justificar, você cessa de publicar comunicações veladas, você cessa de demonstrar àqueles que te feriram que você os acompanhai. Você inicia algo que poucos possuem, bravura para executar some da existência daquela pessoa. Surge em sua própria trajetória como personagem principal. E conforme você se desenvolve mais, você evidencia que está a pleno não para se ostentar, mas porque você, genuinamente, é o que mais um espetáculo silencioso inicia na mente da pessoa que te prejudicou, o que ela executou, como ela se tornou tão excelente, ele me apagou. Ele descobriu alguém superior? Ele reconheceu que jamais necessitou de mim? E essas indagações se multiplicam incessantemente. Transforma-se numa aflição mental que não oferece descanso. Naquele instante, nasce uma lacuna que machuca, uma lacuna que devasta, porque não existe forma de substituir alguém que você reconheceu tardiamente, que era completamente singular. É nesse ponto que você se converte naquela existência que não retorna, que não reage, que não oferece segunda oportunidade, e confie, isso machuca muito mais que qualquer expressão agora. Se você imagina que isso já é intenso, prepare-se, porque eu vou te desvelar um mecanismo psicológico tão eficaz, mas tão discreto, que semeia lamentação no coração de quem te prejudicou sem que você precise executar absolutamente nada. Existe um mecanismo tão eficaz, mas tão delicado, que quem te prejudicou nem nota quando começa a ocorrer, eles apenas notam quando já estão no centro do vazio, no centro do mal-estar,
centro daquele sentimento angustiante de que perdi e não existe como reverter esse mecanismo, é denominado de reversão de expectativa. Opera assim: quem te prejudicou, desrespeitou você ou tratou-o como dispensável, o executa com a certeza completa que você reagirá de modo previsível, que tentará debater-se, justificar, buscar esclarecimentos, solicitar para compreender ou pelo menos evidenciar que você ficou perturbado. Mas quando você executa exatamente o contrário, algo se rompe repentinamente, você não transmite uma comunicação, você não busca uma resposta, você não demonstra mágoa, você não publica comunicações veladas, você não tenta comprovar nada, você simplesmente desaparece. Você desaparece com nobreza, com a postura de alguém que no íntimo reconheceu que não era você quem necessitava daquela pessoa, mas ela que sempre necessitou de você. Então surge um desconforto que inicialmente é desconsiderado, mas o tempo transcorre e esse silêncio começa a perturbar, começa a gerar questionamentos, começa a corroer e, sem perceber, quem te prejudicou começa a te buscar, não no WhatsApp, nem nas plataformas digitais, mas dentro de sua própria consciência. Procure por si mesmo, em seus pensamentos, em suas recordações, em suas situações diárias e, quanto mais ele te busca, mais ele reconhece que não consegue mais te localizar. Este é um verdadeiro lamento silencioso, porque ele não surge quando você batalha, quando você exige, quando você suplica, surge quando você desaparece. E no local onde você estava só, existe um espaço vazio que nada mais pode ocupar. E você sabe o que é mais cruel em tudo isso é que essa dor cresce justamente no momento em que a pessoa reconhece que agora você não vai retornar. E sabe por quê? Porque sua energia transformou-o. É sobre isso que vamos discutir agora, porque quando você transforma sua energia, o impacto é tão devastador, tão profundo, que, para quem te perdeu, não existe saída, existe uma coisa que pode desmantelar qualquer pessoa. E não é a ausência, não é o silêncio, não é distância física. É quando você transforma sua energia, porque até agora quem te prejudicou acostumou-se a uma versão de você disponível, previsível, acessível, talvez até um pouco necessitado, esperando algum reconhecimento, algum sinal, alguma validação, mas repentinamente essa versão simplesmente deixa de existir. O que antes era necessidade se transforma presença, o que era ansiedade se transforma foco, aquela energia que antes era toda sobre tentar ser visto, tentar ser reconhecido, tentar ser valorizado. Agora se volta inteiramente para a sua própria vida e repentinamente você não necessita mais comprovar nada para ninguém. E é aqui que o jogo fica cruel, porque quem te prejudicou começa a reconhecer que perdeu uma versão de você que nunca mais existirá, que fez você estar aí disposto, presente, acessível, morreu. Acabou-se, foi. Quando eles reconhecem isso, eles levam aquele golpe invisível no estômago, porque eles compreendem tarde demais que você não apenas se afastou, você transformou o movimento mais elegante. É exatamente isso, não. É gritar, não é jogar na cara de alguém, não é tentar evidenciar que você está bem, é simplesmente estar bem. É despertar todos os dias com a consciência de que agora a sua vida gira em torno de você e de mais ninguém. E isso machuca mais do que qualquer silêncio, qualquer ausência, qualquer bloqueio. Porque a pessoa reconhece que não é só que você desapareceu, é que mesmo que tentem te localizar, eles não sabem. Mas onde te procurar você não está mais no mesmo local emocional. Você não possui mais os mesmos hábitos. Você não possui mais os mesmos pensamentos. Você não possui mais os mesmos ciclos. Você se tornou outra pessoa. E isso é devastador, mas existe uma maneira ainda mais poderosa de selar esse impactosão. Atitudes tão sutis, mas tão precisas, que fazem corroer por dentro a pessoa que te prejudicou, e tudo isso sem que você precise abrir a boca.
E é exatamente isso que vou evidenciar a você agora. É aqui que reside o verdadeiro poder. Está em ações sutis, quase invisíveis, que você causa o maior desconforto na mente daqueles que te prejudicaram. E o mais impressionante é que você não necessita dizer nada, porque o que importa não são as palavras, é o que você se tornou. Você sabe, aquela transformação de postura que não necessita ser anunciada repentinamente. Você não está mais nos mesmos locais, você não possui mais as mesmas rotinas, você não reage mais da mesma forma. Quem te prejudicou? Reconhece isso. Porque sem perceber eles começam a te procurar nos detalhes e não conseguem mais te localizar. Uma das atitudes mais letais é a desconexão total, quando você cessa de consumir qualquer coisa que te conecte àquela pessoa, que você cessa de acompanhar. Não por orgulho, mas porque sinceramente isso não faz mais sentido. E confie quem te prejudicou. Sente isso, eles sentem isso quando você cessa de observar e se importar, estando presente, mesmo que seja em silêncio. Outro detalhe é que, como você começa a se posicionar no mundo, você começa a cuidar melhor de si mesmo. Aprimore sua aparência, seu ambiente, seus relacionamentos. Você parece mais leve, mais centrado, mais confiante. E isso, sem que você necessite dizer nada, gera um desconforto brutal, porque quem te perdeu reconhece no silêncio que agora você está melhor e que esta versão nunca mais estará disponível para eles. Além disso, você não responde a provocações. Você não reage a comentários indiretos. Você não se importa mais com aqueles que não importam-me. Esse desprezo silencioso machuca muito mais do que qualquer resposta, porque não existe castigo maior do que ser ignorado por alguém que antes lhe oferecia existência, cuidado e atenção. E é nessa fase que tudo transforma, porque a pessoa que te prejudicou aos poucos começa a compreender que subestimou alguém que agora se tornou completamente inacessível. Tudo isso se conecta a um princípio tão antigo quanto poderoso, um segredo capaz de transformar qualquer dor em poder absoluto. E é exatamente isso que vou revelar a vocês. Agora possui um segredo que poucos sabem, uma chave que, ao girar, transforma qualquer dor, rejeição ou traição em um poder que ninguém pode tirar de você. E esse segredo não está no outro, está em você, porque o que te destrói não é o que executaram com você, é o que você executa com isso. A verdade é simples e brutal. Desde que você alimente pensamentos de vingança, de comprovar algo ou de querer reconhecimento, você continua oferecendo poder àqueles que te prejudicaram. Mas no momento exato em que você compreender que a dor não é o seu fim, mas sim o seu combustível, tudo transformar o que te quebrou, agora te constrói. O segredo é não resistir mais à dor, mas para transformá-lo. Você cessa de se perguntar por que executaram isso comigo, e começa a se perguntar o que vou executar com o que eles executaram. Essa transformação, por mais simples que pareça, é o que separa aqueles que permanecem presos no passado daqueles que se tornam alcançáveis. E quando você começa a olhar para dentro de sua própria construção, você reconhece que sua maior vingança é seu crescimento, é despertar todos os dias com a consciência limpa, em paz e com a autoestima intacta, porque agora quem te prejudicou não possui mais acesso nem ao pior, nem ao melhor de você. Eles simplesmente não te possuem mais. E esse é o verdadeiro poder. Você não necessita que ninguém reconheça seu valor. Você não necessita que ninguém se desculpe. Você não necessita que ninguém compreenda, porque você finalmente compreende que quem necessita de você não é você que sobrou, é aquele que te perdeu. E quando você se torna essa versão, uma versão que ninguém mais pode manipular, controlar ou subestimar, você automaticamente se torna alguém que ninguém jamais deveria ter perdido. E é exatamente isso que vou evidenciar a você, agora que você está se lembrado como aquele que ninguém deveria ter perdido.
Existe algo que acontece quando acontece simplesmente não existe como voltar atrás. É quando você se torna aquela pessoa que não importa o quanto tente esquecer, apagar, substituir, deixa uma marca que nunca desaparece. E essa marca não vem de gritos, nem de argumentos, nem de vingança, nasce silenciosamente da sua própria evolução. Você se torna aquele que ninguém deveria ter perdido quando, repentinamente, sua vida começa a florescer sem aquela pessoa. E não é fingimento, é real. Você começa a cuidar melhor de si mesmo, a se priorizar e a prosperar. Nos pequenos e grandes detalhes e, sem perceber, a pessoa que te prejudicou começa a reconhecer, mesmo que silenciosamente, que a tua ausência se tornou um peso difícil de suportar, e o que machuca, o que sufoca, o que fere, não é apenas a sua ausência, é a cruel constatação de que o que você ofereceu, esse cuidado, essa lealdade, esse amor, esse respeito, não serão encontrados em mais ninguém. A ficha cai, mas infelizmente, para a pessoa que te prejudicou, ela cai tarde demais. A partir daí, cada conquista sua se torna uma facada invisível nas costas. Cada sorriso sincero, cada transformação visível, cada vitória pessoal é um lembrete constante de que em algum momento alguém tomou a pior decisão possível de subestimar você. O mais irônico é que você não executou isso para provocar. Você executou isso porque finalmente compreendeu que a vida não para por causa de quem não soube te valorizar. E é justamente esse desapego, essa evolução, essa transformação que te torna inesquecível. Não porque você quis, mas porque agora é impossível te esquecer. Mas existe algo ainda mais cruel, mais inevitável e mais pesado para aqueles que te perderam. E é exatamente isso que vou te revelar agora em nossa conclusão. O resultado é sempre o mesmo. E confie em mim. Isso nunca falha. No início, a pessoa que te prejudicou se sente no controle. Eles acreditam que executaram a escolha certa, que você era descartável, substituível, alguém fácil de esquecer. Mas o tempo é implacável e começa silenciosamente a cobrar sua conta. Repentinamente, as lembranças que eram ignoradas começam a apertar. O vazio que parecia suportável começa a se tornar um peso. O riso que costumava vir facilmente agora oferece lugar ao silêncio, e esse pensamento começa a me assombrar dia após dia sem oferecer trégua. O que eu executei é nesse momento que a pessoa reconhece que enquanto ela te tratava como uma opção, você, sem fazer alarde, se tornou a melhor decisão que eles tomarão novamente. Essa consciência chega cruelmente, friamente, sem aviso. Chega no café da manhã, chega ao amanhecer. Isso acontece em momentos de silêncio. E, mais importante, acontece quando eles reconhecem que agora não existe como voltar atrás. Porque quando a pessoa que te prejudicou finalmente compreender, você reconhece que é tarde demais. Você não está mais lá, você não espera mais, você não assiste mais, você não se importa mais. O que antes era dependência tornou-se liberdade. O que antes era dor tornou-se forçal. Que antes era saudade se tornou indiferença. E a coisa mais devastadora é que essa percepção não possui cura, porque ela não vai embora, não enfraquece, não passa, permanece e permanece para sempre. Porque quando você reconhece o valor de algo depois que você perde, não existe mais nada que você possa executar. É uma ferida que o tempo não pode curar, que ninguém pode preencher, que nenhuma substituição pode aliviar. E agora, você possui duas opções. Você pode continuar com sua vida tentando comprovar algo para aqueles que não te merecem. Você pode simplesmente se tornar tão grande, tão raro, tão inacessível, que aqueles que o perderam carregarão esse arrependimento para sempre. Então, agora me responda, você realmente imagina que merece continuar oferecendo espaço na sua mente para aqueles que não souberam te valorizar? Porque se possui uma verdade que foi exposta aqui, é
que quem te prejudicou só vai compreender o tamanho do erro. Quando for tarde demais, não necessita discutir, você não necessita se explicar. Você não necessita publicar comunicações indiretas ou buscar validação. O que você necessita é se tornar tão grande e tão forte, tão centrado, que a sua ausência fala por você, porque quando a pessoa que te prejudicou reconhece que ela não possui mais acesso, que aquela versão de você morreu e nunca mais voltará a eles. Compreenderão de forma cruel e silenciosa que te perderam para sempre. E olha que o tempo cobra seu preço, e cobra seu preço pesadamente. Porque aqueles que pensam que você estará sempre lá disponível, acessível, um dia desperte e reconheça que aquele local não está mais ocupado. Esse cuidado, esse amor, esse apoio, agora pertence a alguém que realmente merece, você mesmo. E se possui uma coisa que você necessita tirar daqui, é que o verdadeiro poder não está na vingança, está se tornando inatingível. A partir de agora, sua missão não é mais executar alguém. Se arrepender, sua missão é crescer tanto, cuidar tanto de si mesmo, amar-se tanto, que o arrependimento venha sozinho, em silêncio no vazio, onde nem você, nem sua energia existem mais para aquela pessoa. Esse vídeo fez sentido para você. Então, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com alguém que necessita ouvi-lo e comente abaixo. Eu me tornei inatingível. Não esqueça que no comentário fixado possui conteúdo exclusivo para você que quer se aprofundar ainda mais neste caminho de evolução de força e liberdade emocional. Sua vida não espere por alguém que não sabe te valorizar. Começa agora e começa com você.